Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando a gravação do nosso Cast 4. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, que eu tenho uma admiração incrível e que desde já eu agradeço aqui na nossa iniciativa. O objetivo do projeto do Empreendedorismo Convencer a Batalha é levar insights, experiências para pessoas que desempenham o papel de empreendedor, seja de um negócio, de uma microempresa, de uma empresa grande, como gestor, para que a gente possa melhorar cada vez mais o desempenho das empresas. Pessoal, vamos aqui algumas orientações iniciais. Nesse Cast 4, nós vamos ter, como de costume, 3 blocos. O primeiro bloco vai ser como falar um pouquinho sobre, na perspectiva do nosso convidado, empreender liderando pessoas. Segundo bloco, como lidar com o crescimento do negócio. E o terceiro bloco, que é o nosso grande finale, vai ser inovação e empreendedorismo. Então, hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui uma honra, o Daniel Moxdelower, que é uma pessoa que fez parte da minha jornada, ainda faz, está aqui comigo ainda, tem um papel aí muito interessante na minha carreira, vai poder falar com vocês. Daniel tem uma trajetória brilhante, e é um empreendedor nato. Ele vai falar um pouquinho na perspectiva que ele tem hoje como executivo de uma grande empresa, como que o empreendedorismo levou ele a chegar até aqui. E agradecer muito, muito a sua presença. Então, antes de passar a palavra para o Daniel, eu quero deixar aqui uma coisa para inspirar a nossa conversa. Então, vamos lá, Daniel. Vou quebrar aqui o protocolo, gente. Tá aqui, ó. Peraí, gente. Só um minutinho. Aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Peraí. Não. Calma aí, gente. Sinto um distúrbio na força. Exatamente. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Só para fechar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o BB-8 aqui completo. Eu tava preocupado com a anteninha do BB-8. Prontinho. Então tá aqui, ó. Daniel, legal. Seja muito bem-vindo. Já me sinto homenageado. A palavra é sua. Bom, seja bem-vindo. Legal, Guto. Obrigado, cara. Puxa, um super prazer estar aqui contigo, Também um grande amigo aí que acompanho aí a trajetória, a carreira, sempre com projetos, com iniciativas super interessantes, Desde da nosso contato aí através do PMI Rio de Janeiro, mas se espalhando aí para várias outras aventuras. Então, super prazer estar aqui contigo, E já aqui sentindo aqui o poder da força que vai estar comigo aqui durante esse nosso papo, Você vai ver que muitos dos aprendizados que eu vou compartilhar aqui, com a nossa audiência, podem ser correlacionados com ensinamentos dos mestres Jedi, que eu uso muito isso. Não vou dizer que é uma religião, mas é quase isso no meu caso. Entendi. E tem vamos começar, antes de você falar da sua trajetória, que tem a ver com isso, joga pra mim a foto, só pra gente... Eu trouxe aqui, Daniel, não sei se você lembra disso, 2010. Olha, rapaz, que barato. Lembra disso? Eu tinha mais cabelo, tá? Mas tudo bem. É o Guto de verdade. Mas Daniel olha só... E a Elis, olha que legal. Não, e detalhe que uma coisa que... A gente tá quebrando o protocolo aqui hoje. Botar os bonequinhos aqui, a foto, a gente não faz. Mas sabe o que acontece? Eu lembro que você falou que você gosta do Jedi. Aqui você recebeu o prêmio de projeto do ano. Que na época você estava pilotando a operação da Kentech. Exatamente. E você falou que o nome dos servidores da tecnologia Todos os sistemas nossos eram nomeados, os sistemas internos. Era o R2D2. Isso. Cuidava das horas, da engenharia. Todo mundo apontava a hora. Isso. Em qual projeto eu trabalhei. Quem controlava esse era o sistema R2D2. Isso. O CRM, nosso sistema que controlava os contatos com o cliente, era o C3PO. Porque era fluente em mais de 6 milhões de línguas e dialetos. Tinha que falar com o mundo inteiro, era o C3PO. A base de conhecimento, que era o sistema de gestão de documentação, era o sistema Yoda. E ainda tinha o sistema Kenobi, que fazia a integração disso tudo. Então, todos os sistemas da empresa foram sendo criados e apelidados aí de acordo com os personagens da mitologia Star Wars. Muito legal. Essa foto para mim é bem assim, épica para mim, Foi a primeira foto que a gente tirou junto. Caramba, depois eu vou querer que você me passe aí essa foto, que eu acho que eu não tenho cópia dela. Muito legal mesmo. Bacana. Bom, então, Daniel, vamos falar um pouquinho aí, dessa sua trajetória que eu acho brilhante, Onde que eu vou, as pessoas que passam no meu caminho, eu sempre levo comigo. Uhum. Até porque, a gente quando estava vindo para cá, a gente estava conversando sobre o propósito do projeto, que é a gente tentar inspirar e ajudar outras pessoas que muitas vezes não tenham acesso
seja pela qual a limitação que seja, né? Mas, assim, ter um conhecimento, uma prática de gestão que a gente pode compartilhar e tentar ajudar em uma escala maior. Então, a palavra é sua. Legal. Então, só para falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, para me apresentar à turma que está nos ouvindo. Eu sou engenheiro químico de formação, né? Me formei aqui na Federal do Rio de Janeiro, depois emendei no mestrado também na COP aqui da UFRJ, na área de modelagem, simulação e controle de processos. Essa é a minha especialidade, vamos dizer, científica, né? Acadêmico-científica. Mas foi um mestrado muito interessante que tem a ver aqui com a minha história, né? Porque desde cedo eu tive a oportunidade de aplicar conhecimento. Então, sempre foi uma característica, eu diria, da minha jornada, né? Adquirir um conhecimento novo e tentar aplicá-lo o mais rápido possível. Aplicar ou disseminar, né? E no meu começo de carreira, eu acabei tomando uma decisão de sair de uma empresa grande, onde eu estava como trainee, né? Uma grande empresa de petróleo, multinacional, e eu preferi trocar por uma empresa muito pequena, né? Que tinha nascido aqui no Rio de Janeiro. Na época, eu brinco, né? Ninguém chamava de startup, não era tão chique. Sim. A gente chamava só de empresa pequena mesmo, pequena e com pouco dinheiro, mas que a gente se divertia muito, que era a Chemtech, uma empresa que muitos colegas meus de turma, né, muitos que tinham estudado engenharia química comigo, acabaram estagiando e sendo efetivados e viraram funcionários aí nessa empresa. Eu devo ter sido efetivado como funcionário entre número 15 ou número 20, assim, era... Os primeiros. Só tinha 2 cargos na empresa na época, né? Ou você era dono ou era estagiário, tinha essas 2 escolhas. Eram 3 donos, o resto eram os estagiários. Aos poucos, a empresa foi crescendo devagarzinho, foi conseguindo efetivar, né, os estagiários, e aí a história foi se desenrolando. E foi muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de viver nessa empresa uma carreira que eu entrei lá como estagiário. Ela era bem pequena, ela acabou anos depois sendo adquirida pela Siemens, que é uma das maiores multinacionais do mundo. Sim. E aí teve um impulso muito grande, inclusive de expansão internacional, passou de 1.000 funcionários. E em determinado momento da história da empresa, a Siemens, que era a nova dona, me convidou para assumir a presidência da empresa. Então eu acabei me tornando, fiz aquela carreira que às vezes conta como anedota, né? Foi de estagiário até CEO. Eu senti na pele todas as dores envolvidas nesse processo e as dores do crescimento também, de sair de uma empresa pequena que todo mundo se conhece pelo nome e quando faz encontro de equipe dá para juntar na casa de uma pessoa só para dividir uma pizza, até chegar a mais de 1.000 pessoas, né? Então, assim, muita coisa muda nesse trajeto, né? Uhum. Mas foi um trajeto muito rico de conhecimento, de aprendizado, né? Muita coisa eu fui aprendendo na prática antes de ter tido a chance de estudar a respeito. Então, acho que muitas das dores aí de empreender e administrar uma empresa, né, que cresce, eu acabei vendo isso na minha carreira, vamos dizer, na prática, né? Teve, claro, grandes conquistas, né? Essa foto que você trouxe foi quando a gente ganhou o reconhecimento da revista Mundo PM, né, e da FGV como melhor projeto do Brasil, né? E foi um projeto que a gente tem muito orgulho aí de ter desenvolvido junto com a Petrobras, era o nosso cliente naquele momento. Mas foi assim... um crescimento talvez até rápido demais. Eu, como executivo, tenho noção, né, que eu virei gestor, virei executivo muito cedo na minha carreira. Certamente não é a maneira ideal. Tem determinados aspectos, né, da gestão em que a maturidade ajuda muito e a falta de maturidade compromete, né? E eu acredito muito o fato de eu ter sobrevivido a esse processo acelerado, eu ter tido grandes mentores, grandes mestres assim, ao longo da minha carreira que tinham mais experiência e tinham paciência comigo. Sim. e foram me ajudando, né, a crescer nas posições que eu ocupei. Até que mais recentemente, né, esse recentemente já faz 10 anos. Né? É verdade. Quando você vai ficando velho... E eu né? lembro quando teve a transição. Você lembra? Lembro. Aí eu recebi um convite, né, para me juntar à Embraer, que é uma empresa que eu acho que todos os brasileiros, né, têm um orgulho danado, admiram, uma empresa que exporta produto de alta tecnologia para o mundo inteiro, né?
coloca avião brasileiro voando nos Estados Unidos competindo contra avião americano, voando na Europa competindo contra os europeus. Então, assim, não é trivial, né, o que a Embraer faz como empresa competindo no mercado global. Então, como engenheiro, como brasileiro, sempre tive uma admiração muito grande. Veio o convite, eu fiquei super intrigado, porque naquela etapa da carreira eu já tinha trabalhado, né? Como a nossa empresa fazia projetos de consultoria, de engenharia, a gente tinha clientes em vários setores. Petróleo era o principal, petroquímica, mineração, papel e celulose, alimentos e bebidas, vários setores que eu atendia. Nunca tinha feito nada no mercado de aviação, né? Aí vem um convite para eu migrar para a Embraer, eu fiquei muito curioso, né? Muito intrigado. E o convite tinha a ver com criar uma startup dentro da Embraer, criar uma nova área de negócios que fosse aplicar conhecimentos aeronáuticos ou até da área de defesa, customizar e aplicar para outras indústrias. Por isso que tinham vindo buscar alguém com conhecimento de outra indústria. Eu achei assim de uma ousadia fantástica, né? A empresa ter esse nível assim de visão estratégica, né? de diversificação. E aí me apaixonei pelo projeto, aceitei o convite, né? E já se vão 10 anos, né? Mas assim, é outra história também, outra jornada de extremo aprendizado, essa que eu estou tendo na Embraer, né? Foi esse primeiro desafio, né? Me ocupou ali os primeiros 3, 4 anos, o primeiro ciclo da minha jornada com a Embraer. Mas depois disso eu tive a oportunidade de liderar toda a área de desenvolvimento de tecnologia. Tive a honra, né, talvez a maior honra que eu já tive na minha carreira, né, de liderar toda a área de engenharia da Embraer, responsável por projetar todas as aeronaves, né, e manter as aeronaves da Embraer no mundo todo. Essa, assim, foi milhares, né, de engenheiros. Se eu achava, né, na minha carreira anterior, quando passou de 1.000 pessoas, eu achava que já era muita desafio, né, administrar. Eu cheguei a ter mais de 5.000 engenheiros de altíssima qualificação, né, que eu tive a responsabilidade de liderar durante um período aí da minha carreira na Embraer, algo que eu nunca também tinha imaginado que pudesse acontecer. E agora, no ciclo mais recente da minha carreira, foi quando eu assumi a responsabilidade da área de inovação, especialmente da empresa de inovação disruptiva da Embraer, que é a Embraer X, ou Embraer X, né? E dentro dessa fase, um destaque, né, que a gente conseguiu fazer foi criar uma nova empresa, né, uma empresa que virou um spin-off da Embraer X, que é uma empresa chamada IVE, de mobilidade urbana, que hoje está negociada na Bolsa de Nova York por um valor parecido com o valor da própria Embraer inteira, né? Então, olha que também foi outra coisa que eu nunca imaginei que faria na minha carreira. Ir em Wall Street, em Nova York, chegar lá de manhã e ver o prédio histórico da Bolsa de Nova York, todo coberto com bandeiras do Brasil. Sensacional. E a gente subir lá para tocar a sirene e abrir a sessão de negociação, fazer o IPO dessa empresa que a gente incubou, né, e criou dentro da Embraer. Ela entrou no mercado com um valor já quase igual da empresa-mãe, né? Então, assim, é uma história quase que inacreditável, assim, né, o que a gente vem construindo aí. E eu me considero assim, muito privilegiado, né, do ponto de vista das oportunidades que eu tive. Né? Tem um colega que me ensinou que não existe sorte, né? Existe uma combinação de se preparar bem, né, e assumir os riscos, né, nas horas certas, mas assim, que a sorte ajuda e a força ajuda, eu não tenho dúvida, mas assim, foram muitas oportunidades interessantes que me deram chance de aprender muita coisa, né, ao longo da minha carreira. Então, acho que vai ter bastante pano para manga aqui para a nossa conversa. São 3 pontos que você colocou que me chamou a atenção, né? A gente vai chegar na parte de empreender liderando pessoas, mas um ponto que você colocou é a questão de ter mentores, né? Porque muitas vezes você vai pegar lá um microempreendedor que está com um negócio jovem, mas às vezes não precisa nem ser jovem de idade, né? Mas um negócio que ainda está aflorando para se tornar uma empresa maior. Então, também buscar uma pessoa que tem mais experiência, que já passou, porque ali vai ter muitos insights, né? Você tem essa troca, né? De como você foi um mentor para minha carreira, né? Também me ajudou muito, né? Na época que eu estava com o presidente do PMI Rio. E já expliquei algumas vezes que o PMI é uma associação profissional dedicada à gestão de projetos no mundo inteiro, né? E
E isso ajuda muito você, porque você não está preparado para os próximos degraus. Mas você vai ter como se tivesse alguém ali te orientando, falando, olha, o caminho talvez você tem que refletir. Ele leva mais você à reflexão do que te dizer efetivamente o que você tem que fazer. Um ponto que você colocou, Daniel, nessa abertura, que você falou muito do exemplo de criar uma pequena nova empresa dentro de uma grande. E aí você tem o ciclo de aprendizado. Então, assim, fala um pouquinho como é que é esse tempo inicial de você poder se apropriar do conhecimento do negócio. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma microempresa, por mais que ela já conheça e tenha experiência em um determinado setor, ainda assim ela vai precisar desenvolver o conhecimento do negócio como gestor. Né? Eu tenho experiência em cozinha, vou abrir um restaurante. Mas não é só cozinha. Exato. Então, como é que foi isso na sua carreira? O tempo que você levou para amadurecer e falar, não, daqui para frente eu já posso ser o melhor gestor porque eu conheci o negócio. Como é que foi isso? Esse é um dos pontos que eu considero assim, fator crítico de sucesso ou do fracasso. Se você não dá atenção a esse ponto que você levantou, né? De entender o que significa administrar um negócio, né? E ele vai muito além, vamos dizer, da competência técnica, né? daquele ramo, né? A própria Embraer tem, na nossa história, né? tem muitos cases assim que mostram isso, né? A empresa ela sempre teve um DNA técnico fortíssimo, né? Um viés de especialização de engenharia como poucas outras empresas do mundo, né? Então isso sempre foi um motivo de orgulho. Porém, a gente tem algumas lições duras que ensinaram, mesmo para uma empresa desse porte, que você não cuidar, não priorizar o entendimento, né, do negócio, pode botar tudo a perder. Você fabricar, né, vou voltar aqui só no nosso exemplo, depois eu posso dar outro exemplo da empresa menor também, mas você fabricar uma aeronave que do ponto de vista técnico é perfeita, atende, né, as especificações técnicas, segurança, eficiência, queima de combustível, qualidade, tudo, não é garantia do sucesso. Você tem que entender quem é o teu cliente, né? Quem é o teu mercado, quem é o teu competidor, quais são as alternativas que o cliente que tem poder de compra, né? Isso vale para qualquer business, desde do restaurante, né, que você citou até a fábrica de aviões. Você precisa saber, a pessoa que tem o poder de compra, né, de ir usar o teu serviço ou comprar o teu produto, quais são as outras alternativas que ele tem ao teu produto, ao teu serviço? O que essa pessoa que tem esse poder de compra, né, considera que é valor? Né? Muitas vezes é aquilo que você, apaixonado ali pelo teu produto, pelo teu serviço, pelo aquilo que você faz, você acha que, poxa, esse aqui é o maior valor. É um engano, um equívoco, né? Você achar que conhece a cabeça do teu cliente. Perfeito. Né? Por mais experiência que você tenha, por mais que você já tenha trabalhado, a cabeça do cliente é uma coisa que o teu cliente é quem pode dizer. Né? O teu mercado é quem vai dizer. Então, eu volto no tema, né, da humildade, né, que eu acho fundamental, né? Que assim... Tem aquela história que eu gosto de falar, que o cara que sabe nadar, normalmente, né, se você sabe nadar muito bem, é o cara que tem risco de morrer afogado. Né? Então, se você está extra confiante, está muito confiante que você está com razão, primeiro sinal amarelo, né? Cuidado. Entendi. Não ache que sabe, né, tudo, achar que sabe tudo, achar que você é dono da verdade, é o primeiro alerta de que você pode estar cometendo uma falha, né? De ter algum ponto cego, você não está conseguindo entender como que o mercado funciona, ou como que o que o teu cliente dá valor. Então, você precisa... Isso é só eu peguei essa dimensão aqui, né? Mas tem diversas outras, né? De capacitação, treinamento de pessoas, de liderança de pessoas, né? A própria gestão, vamos dizer, do lado financeiro do negócio. Que é um ponto crítico. Que é muito crítico, né? A linha da vida da tua empresa é o caixa. Você não pode descuidar dele, né? Não pode... Por melhor que o seu negócio esteja indo do ponto de vista de potencial, se você não está fazendo uma boa gestão do teu caixa, simplesmente sua empresa acaba, né? Ela fecha antes da hora. Então, são várias dimensões, né? Quando você vai falar de empreender, de criar um negócio, você precisa entender quem que está te financiando, quem que é o teu sócio, o teu acionista, né? Qual a paciência que ele tem até você poder dar o retorno. Como é que você mantém esse sócio a bordo? É outra linha também
Então, são muitas dimensões que você precisa cobrir que transcendem a especialidade vamos dizer, do técnico, né? do negócio em si. O exemplo que a gente tem lá mais clássico, né? Que dentro da Embraer é o nosso avião, o CBA 123, né? Que foi uma aeronave, do ponto de vista tecnológico, super avançada, inovadora para a época que ela foi desenvolvida, porém, ela não tinha cliente. Ela ficou cara, né? O mercado, todo mundo reconhecia que era um avião muito bacana, mas assim, ninguém conseguia justificar, pagar o que ele custava, né? O preço dele. A equação financeira econômica não fechava. E isso quase matou a companhia, né? Isso foi na época, logo antes da privatização da Embraer, quando a empresa ficou praticamente sem caixa, né? A empresa chegou a reduzir de 15 mil funcionários para 2 mil funcionários. E esse projeto esse programa, né, foi um daqueles que deixou muitas lições aprendidas. Claro que muita tecnologia, muita coisa técnica que a gente desenvolveu foi aproveitada e fundamental para os produtos seguintes. Então, assim, as lições aprendidas foram capturadas. Mas uma coisa que aconteceu pós-privatização, né, foi a empresa passou a dar uma ênfase muito maior no entendimento do business, né, do que era valor para o cliente, de como administrar a empresa como um negócio, né? Perfeito. E aí desenvolver um produto, um serviço adequado para aquela tua estratégia, né? Onde que eu quero crescer, que valor que eu quero gerar, qual cliente, qual mercado que eu quero atender. Aí a gente começou a focar muito mais toda a capacidade, né, técnica de desenvolver produto, alinhar com o que o mercado estava disposto a pagar ou o que o mercado precisava receber, né? E, inclusive, chegou ao ponto, né, de maturidade poder abrir novos mercados a partir da estratégia. Então, é toda uma concatenação, né? E só para fechar aqui a minha fala, né? Você vê pela quantidade de dimensões, que eu nem cobri todas aqui, né? Mas pela quantidade de dimensões que eu citei, não tem como o empreendedor, a pessoa sozinha, querer conhecer isso tudo, né? Muita competência, habilidade técnica. Não tem super-homem, super-mulher, né? A gente precisa ter humildade de reconhecer que para cada dimensão dessas tem alguém que conhece mais, que sabe mais. Então, né, o que eu falei de ter tido bons mentores, de ter tido... são pessoas que mantêm você... humilde, né? Reconhecendo que por mais que você aprenda, por mais que você saiba, sempre tem muito mais ainda para aprender, né? Então, esse conselho aí de né, escolher bons mentores, de ter pessoas com quem você possa trocar experiência, ler muito também é uma maneira de você aprender com experiência de outras empresas. E o acesso que a gente tem à informação hoje é né? muito mais amplo, né? Então, eu diria que vale esse investimento, mas tudo parte da humildade de reconhecer que você nunca vai saber tudo, nem sobre o teu próprio negócio. Ah, mas eu faço isso há não sei quantos anos. Sempre vai ter algo novo para aprender. Não, e tem um ponto que você colocou, Daniel, que eu acho assim, fantástico, é a questão porque, assim, tudo isso você tem pessoas por detrás dos bastidores. E eu anotei uma coisa aqui, que a gente está falando aqui, a ideia é chegar na conclusão de falar assim, empreender liderando pessoas. E necessariamente liderando pessoas, você pode colocar o cliente aqui dentro também. Porque se ele estiver com você, e aí tem um ponto, porque aí é um dilema que a gente entra muito hoje. Hoje em dia fala-se muito em ouvir a experiência do cliente, que no meu entendimento é uma ferramenta extremamente poderosa. Por quê? É o que você falou. Por mais que você domine tecnicamente aquilo é muito bom para você que é especialista, porque você vê valor, porque você domina. Agora, da forma que você está concebendo aquele conhecimento, pode não ser o suficiente para atender as dores do seu cliente. Né? Então, talvez uma dica que a gente deixa para o pessoal é que você não precisa ter nenhuma ferramenta milagrosa, nada, mas às vezes uma conversa, né? Fazer ali vamos conversar aqui, o que você acha que a gente pode melhorar, que entra na questão da humildade, isso pode se tornar uma ferramenta poderosíssima para você conseguir desenvolver, né, o teu cliente. Né? E eu achei muito legal o exemplo também do você conceber um produto ou um serviço sem entender isso. É um risco muito grande, né? E no entanto, é um erro clássico. Muitas empresas, né, cometem esse erro de se apaixonar pela solução e não pelo problema. Então, assim, um negócio bem-sucedido normalmente começa quando você se apaixona pelo problema
do teu cliente. Sensacional. Muito Então bom. você foca no problema dele e aí você vai tentar estudar qual é a solução que melhor resolve aquele problema se você estivesse no lugar do cliente, né? Quando você começa apaixonado pela solução, é um problema, porque você vai fatalmente tentar empurrar aquela tua solução como se ela resolvesse tudo e de repente não é aquilo, né? Mas eu queria pegar um ponto da tua fala que eu acho que tem um insight poderoso ali de liderança de pessoas, né? E quando você mencionou, inclusive, liderar o seu cliente, né? O conceito mais amplo de liderança, ele é muito, muito interessante, né? As pessoas, infelizmente, às vezes associam ainda a liderança com chefiar, né? Perfeito. A liderar é dar ordem. Não, liderar é o contrário disso, né? Liderar é influenciar, é criar uma visão de futuro, é inspirar, né? É conseguir, através de um trabalho, né, coletivo, cocriação, de construção de uma visão conjunta, motivar as pessoas a caminhar numa determinada Em direção ao resultado. direção, né? E você pode fazer isso em qualquer contexto. O líder não precisa ser aquele cara que lidera a sua equipe funcional, quem está embaixo dele. Não. Você pode liderar o seu chefe. Você pode liderar de baixo para cima. Sim, que é uma concepção, né, de liderar sem ter autoridade. Você, né, não precisa ter autoridade, ou até assim, costuma ser mais efetivo quando você não precisa nem exercer essa autoridade. É liderar no sentido de construir essa visão que as pessoas elas aderem, elas compram. Mas elas, de fato, constroem, né? Eu não estou querendo ser mal interpretado aqui, dizer, eu estou manipulando então, porque eu já sei onde eu quero chegar e vou convencer todo mundo a fazer o que eu... Não. É entrar com a cabeça aberta e falar, olha, eu tenho essa visão, você tem aquela, como é que a gente constrói algo que pode ser melhor do que essas duas? E aí constrói isso e congrega as forças, né, para caminhar naquele sentido, naquela direção. Isso é algo que você pode fazer, como eu disse, com a tua equipe, com as pessoas que estão acima de você na hierarquia, com os teus clientes, com os teus fornecedores, com outros parceiros que você tenha no mercado. Então, esse exercício da liderança, né, eu acho que talvez seja também uma das competências mais importantes para o empreendedor estar desenvolvendo, né? E especificamente no tópico de liderar o cliente, né? Aí aqui eu queria também pegar um ponto interessante, que tem um pouquinho a ver com inovação, com ousadia, que é assim, a maneira clássica, né, de você tentar entender o que o mercado precisa receber, ou o que o seu cliente valoriza, é perguntar, né? Pesquisa de mercado. Eu vou lá, vou fazer um grupo que representa mais ou menos a demografia ou o tipo de empresa que eu quero atender, se o meu negócio é B2B, né, se eu vou vender para outras empresas, ou é B2C, se eu vou vender direto para o consumidor. Eu tento criar um grupo, né, seja de empresa, seja de pessoas, que é representativo e vou lá perguntar o que eles querem, né? Mas isso não é liderar. Isso assim, é um primeiro passo, você está mostrando humildade, você não conhece, você quer ouvir, sem dúvida nenhuma que é útil, mas às vezes não é suficiente, né? E por que eu falo que você pode liderar ou deve, ser circunstância, liderar o cliente, né? É mostrar um pouco dos caminhos do que é possível, né? Tentar inspirar o teu cliente e, em última análise, inspirar o mercado para aquilo que você está oferecendo. Aí tem duas histórias clássicas, né? Que na época lá do Henry Ford, se ele fosse perguntar ao consumidor dele o que o cliente dele queria um cavalo mais veloz. Ninguém queria automóvel, certo? E se ele tivesse feito só o que o cliente tinha dito, ele não tinha desenvolvido uma das, né, a maior indústria automobilística da época. Ou o próprio Steve Jobs, para pegar um exemplo mais recente, né? Quando ele trouxe as novidades aí do iPod, depois o iPhone, ninguém estava pedindo, ninguém sabia que isso era possível, mas de alguma maneira a Apple naquele instante ela liderou o mercado, liderou o cliente, ela mostrou o que era possível e criou um objeto de desejo que hoje a maioria de nós já não consegue nem viver sem, né? O smartphone. Não, e é interessante que, só um ponto, acho que só para não pegar esse raciocínio, isso é interessante, porque você, quando, por exemplo, entende isso e cria talvez um nicho de atuação e você fica ali liderando isso, o que acontece? Você acaba ditando as regras do mercado e principalmente as tendências. Exato.
Então, se um salão de beleza entende isso e faz um diferencial, ele vai capitanear dentro até da sua região, localmente. Ele vai liderar. Porque o pessoal, às vezes, não querer se limitar a falar, isso é coisa mundial. Não. Você pode ter uma geografia... Você pode aplicar na sua região, no seu mercado, no seu ramo de atuação, né? É a diferença... Isso é uma escolha também de estratégia de competição, né? Perfeito. Tem uma estratégia de competição que a gente fala que é a estratégia do Me Too. Tem gente que faz isso, eu também faço. Você pode competir nessa base, não tem nada de errado. Agora, se você é um cara que está fazendo a mesma coisa que outros fazem, ou você vai ter que conseguir fazer por um custo menor, ou você vai ser percebido, né, como tendo um atendimento superior. Alguma coisa você vai ter que mexer no teu modelo de negócio, porque o produto ou serviço em si que você está entregando é basicamente o mesmo, né? É mais difícil, não é impossível, é mais difícil competir assim e se destacar, né? Mas você pode encontrar maneiras. O que eu falei antes, que é liderar, né, é uma estratégia um pouco mais ousada. Sim, né? É mais amplo. Aí você vai escolher, né, olha, eu acho que eu consigo construir aqui uma proposta de valor, um negócio que vai entregar algo diferente na mão do meu cliente, né? Algo que os competidores não entregam, não entregam da mesma forma, né? Então, é uma estratégia para você liderar e se diferenciar, e normalmente você vai conseguir ter preços diferenciados, você vai conseguir ter mais lealdade do teu cliente contigo, né? As consequências são muito positivas, né? Ela tende a ser positiva se você conseguir atingir isso e se manter, né? Porque também, quando você alcança esse resultado, você não pode também nunca relaxar e dizer, beleza, vida ganha, né? Nunca a vida está ganha. O dia seguinte, alguém viu o que você fez e vai correr atrás de tentar replicar. Então, é aquela corrida que você nunca cruza a linha de chegada. Né? Não, e um ponto interessante, só para a gente fechar o primeiro bloco, você agora já conectou com o nosso segundo bloco, porque é o que você falou, a gente tem etapas a vencer. Chegamos nessa etapa, criamos ali o básico para poder dar o próximo patamar. Aí o negócio cresceu. E agora, o que acontece? Então, só para a gente fechar esse primeiro bloco, pessoal, a gente vai encerrar agora essa primeira parte. No segundo bloco, a gente retorna aí como lidar com o crescimento do negócio. Posso deixar por favor, uma frase para fechar o bloco? Pode, por favor. Só. Já que a gente falou bastante, né, da humildade, então eu vou citar aqui o conhecimento Jedi de mais de 900 anos do mestre Yoda, que ele fala assim, é preciso desaprender o que você aprendeu. Muito sábia a frase. Para mim, essa é uma frase que sempre me lembra da importância da humildade. Por mais que você saiba, sempre tem coisas novas para você aprender e, às vezes, antigas certezas que você tinha já não valem mais. Então, é preciso ter humildade para saber desaprender o que você já aprendeu. Tá bom, Daniel. Muito obrigado. Pessoal, a gente está encerrando o primeiro bloco. Então, daqui a uma semana a gente vai voltar e vai lançar o bloco 2. Tá bom? Um abraço. Até lá.